2 Samuel, capítulo 7. Nós não vamos ler o texto inteiro, vamos apenas ler alguns versículos e nós vamos lembrar os irmãos. E para você que está nos assistindo pela internet, se quiser, pare o vídeo agora, dê uma pausa e leia todo o capítulo 7. 2 Samuel 7. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Tem um povo que faz aqui e ainda fala: foi o Senhor que me falou. Não foi coisa nenhuma, foi desejo do seu coração. Só que porque aí Deus vai falar exatamente o oposto. Capítulo 4. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Muito bem. E aí ele fala que não vai fazer casa, as mãos dele estão sujas de sangue, não é o projeto dele, mas é algo para o futuro. Quando ele vai chegando ao final desse discurso, Deus faz uma aliança com Davi. E aí a partir do versículo 12: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu trono, ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. E aí Davi ficou contente, viu as promessas, ficou muito feliz e confiou no Senhor de fato. Pois bem, por essa palavra pactual, de um relacionamento sério do suzerano com o vassalo, que aqui é Davi, e o suzerano que é Deus, o Senhor dos exércitos, o rei dos reis, nós temos a expectativa de que o reino de Deus vai se concretizar e transformar-se-á em luz para as nações, concretizando, portanto, o ideal do próprio Deus quando falou para Abraão, não é? Mas Davi não é um protótipo impecável deste reino. Ele é um vice-rei imperfeito, e a sua família, a família real, é imperfeita. No seio da família do Messias de Deus, o ungido de Deus, nós encontramos adultério, homicídio, rebeldia, estupro. Todas estas práticas abomináveis irrompem na família de Davi, para mostrar que é uma figura. Ele é uma figura, ele é uma sombra, ele é um tipo. Ele não é a própria concretização do reino, mas ele é uma figura do reino. Nós temos diversas formas de enxergar Jesus no Antigo Testamento. Uma delas é por meio de figuras, por meio de tipos, por meio de analogias, e em outros por meio de pré-anúncios, e em outros por meio de uma situação paradoxal, como nós vimos no domingo passado, o sermão do domingo passado, que foi sobre, quem lembra? Moisés vê a bondade, a glória na bondade de Deus, e Deus lança um paradoxo: eu perdoo e não perdoo, eu inocento e não inocento. Então como é que pode isso? Êxodo 33, Êxodo 34. Como é que pode isso? Como é que ele pode perdoar não perdoando e inocentar não inocentando? Por meio da substituição do sacrifício vicário de Jesus. A coisa é obscura, mas ela vai se tornando clara. O que é mistério em Cristo torna-se revelado. Por isso o apóstolo Paulo usava com frequência até a palavra mistério, que era algo que estava encoberto e vai ficando revelado. E nós encontramos também a figura de um mediador que é imperfeito, do mediador que não pode revelar o que acontece na intimidade da divindade, porque ele mesmo também não tem essa intimidade.
Mas é algo que Jesus, no Novo Testamento, enfaticamente demonstra. Eu posso revelar o Pai, eu posso dizer que quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou sempre na face do Pai. Aquilo que Moisés não tinha, eu tenho. A intimidade que Moisés pretendeu e Deus disse não, eu tenho. E mais, eu faço as obras que eu vi o meu Pai fazer. Eu vejo o Pai. Eu não olho de costas, como Moisés. Eu olho de frente. Essa é a grande diferença. Então nós encontramos Jesus pré-anunciado por meio de um paradoxo que em Cristo vai ser solucionado. Antes disso não. Tanto que Hebreus fala que sangue de boi, de ovelhas, de cordeiros, jamais tirou o pecado. Jamais tira o pecado. Eram o quê? Figuras, tipos. E aqui nós encontramos mais dois deles. O primeiro é o rei, o Messias, o ungido, que a palavra Messias significa ungido. E o segundo é o templo, a casa de Deus. O que diz aqui a promessa? A promessa dele. Este, versículo 13: edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Percebam, meus irmãos, que algumas promessas de Deus aos homens se aplicam e não se aplicam a eles. Se aplicam e não se aplicam a eles. Porque Jesus depois vai trazer aqui essa interpretação para ele. A casa de Deus sou eu. Que vocês derrubam, mas eu reconstruo em 3 dias. Que depois foi totalmente distorcido na interpretação daqueles que ouviram. Aqui nós encontramos, meus irmãos, Jesus pré-anunciado, Jesus em figura presente no texto. Ele é o descendente. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar também mais uma vez que quando Deus falou para Abraão: em ti serão benditos, na tua semente, no teu descendente, Paulo fala que é o descendente. E o descendente é Cristo, é o ungido. Aquele cujo reino não tem fim é Jesus. Ele está aqui apontando mais uma vez para onde caminha a santa semente. Por isso, a história, essa é a história de fulano de tal. Fulano gerou Beltrano, gerou Ciclano, gerou... e por aí vai, até desembocar em determinada pessoa. A palavra hebraica para essa história, ou essa é a genealogia, é toledot, é a história, é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Por aqui caminha. De modo que o conceito de que o rei chegou sobre o seu reino e que a aliança está se cumprindo, em Davi eles se encontram. Reino e aliança. A aliança do reino. Os dois conceitos estão presentes em Davi, para apontar não propriamente Davi, que não se concretiza tanta coisa assim, mas o seu descendente, e para mostrar Deus que o reino dele se cristaliza não nos descendentes humanos, que são figuras, mas na descendência dele, que é o ungido, aquele cujo trono não tem fim, aquele que é a casa de Deus, porque ele é a presença de Deus entre os homens. Nós vemos a história de cada um dos reis carregada de defeitos. E aí nós encontramos o rei Davi nessa situação, e também o rei Salomão. E aqui entramos na história do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, praticamente seria um ostinato, ou o grande tema da história de Salomão. Eu já falei o que significa ostinato, não falei? Ostinato, figura musical, que é uma célula que se repete do início ao fim da música. Um ostinato.
E vai repetindo. E aqui nós encontramos primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Eu acho até interessante aqui o título de uma nota de rodapé. Algumas pessoas chamam de Primeira a Reis. Eu acho que é o costume de falar das cartas de Paulo que talvez dê essa impressão. Primeira Reis, Primeira Crônica. Ou se Paulo estivesse escrevendo aos reis, mas não. Primeira Pedro. Primeira Pedro, mas Pedro não é o rei. Lá é a carta. Então é o primeiro Reis, não a Primeira Rei. Né? Mas é o primeiro ou é o 3? É o primeiro livro, capítulo 3, versículo 9. Embora, meus irmãos, esse texto não seja realmente, verdadeiramente o grande tema da vida de Salomão, normalmente ele é frequentemente lembrado, relacionado à pessoa de Salomão, que nós encontramos. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Vê mais uma vez, irmãos, como é a oração. Salomão não quer a bênção para o povo dele, porque ele reconhece que ele se trata de um vice-rei e não de um soberano a rigor. A rigor, soberano é Deus, e só. Ele é um vice-rei, ele é um gerente, ele é a figura do administrador. O que é o administrador? É aquele que toma conta da coisa que não é dele. Então nós temos, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Aí o 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. De modo que depois, parei de ler, agora estou mencionando. De modo que depois, e talvez ainda mais claramente no livro das Crônicas, nós encontraremos a seguinte história: que os reis de toda a terra, do rio do Egito, do ribeirão do Egito até o rio Eufrates, o rei Salomão dominava, mas não dominava pelo poder das armas. Ele dominava por sua influência, porque os reis vinham de todos os lugares, com cavalos de presentes, com ouro, com escudo, para agradar o rei Salomão, para ouvir a sua orientação. Porque eles queriam aprender de Salomão. Salomão dominava não pelo poder das armas, mas pelo poder do argumento. Jamais houve rei assim depois dele. O único que se compara é o Senhor Jesus de fato, a quem todos os reis da terra durante muito tempo sempre buscaram ouvir os seus ensinamentos, e hoje muitos fecham seus ouvidos para não entender a voz do Senhor, ou sequer ouvi-la, e tampouco compreender. Para obedecer, então, nem se fala, nem se menciona. Mas na época era diferente. No que diz respeito ao rei Salomão, as pessoas vinham de longe. A própria rainha de Sabá, vendo da mítica sabedoria, da mítica inteligência de Salomão, veio lá da sua terra para ouvir, para aprender. E os reis iam até ele para aprender. Para aprender. Ele se tornou de fato extremamente influente, não pelo poder das armas, mas pelo poder de sua sabedoria. E isso há quanto tempo antes de Cristo, né? Se não fôssemos pensar na barbárie que seria aquela época, né? Mas mesmo assim havia essa situação. Salomão constrói o templo, que é uma espécie do jardim do Éden, pois lá Deus habita com o seu povo. E nós estamos aqui, já passamos muito tempo
não tanto assim, mas algum tempo estudando a Bíblia, sobretudo as narrativas do Êxodo, os irmãos saberão entender bem, não precisa nem ter lido o livro do Gorin e do Bartolomeu, para perceber a que referência esta passagem toma por paradigma. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, depois da construção do templo. 8, 11. Versículo 10 e 11. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A que referência essa passagem remete? A que referência? Ele andou o povo no Egito, né? Aonde? No deserto. Né? Quando a presença do Senhor ele vinha como? A nuvem ficava lá. A presença do Senhor era nessa representação. De modo que, de tal forma que a presença do Senhor era clara para o povo de Israel, na presença de Moisés e do povo no Egito, agora Deus está falando para Israel: eu habito esta casa, assim como eu habitava o tabernáculo. E é onde ele resolve habitar. Logo, a referência aqui é evidente. Mais uma vez, Deus está falando: eu sou o rei que governa sobre vocês e que habito com vocês. Qualquer outro funcionário, o rei, os juízes, os governantes, são meros servidores meus. Eu sou o rei. É isso que Deus está falando. E eu reino daqui. E eu reino daqui. Mas nem tudo são flores. O reino é dividido. Salomão comete 3 erros. O primeiro é não se opor à adoração sincrética. Também em relação aos seus casamentos mistos. Deus falou que era para o povo não casar com as pessoas que fossem de fora do povo de Deus. Por quê? Porque ele sabe como o coração do homem se inclina justamente ao mal. E ele cai em tentação com uma facilidade desesperadora. E em 1 Reis capítulo 11, versículo 28, nós lemos, do versículo 1 até o versículo 8, nós vemos a idolatria. E no 28, não, esse aí é errado. Depois eu volto para esse. Estou lendo a referência errada, mas deixa aberto aí, porque é o capítulo 11 aí. 11:1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Nesse tempo, versículo 7, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Foi um para cada mulher. E os irmãos sabem que com a mulher vem o quê? Vem a sogra, vem o sogro, vem os cunhados. Sim, senhores. Vem a família toda. O texto não precisa dizer que o pai da mulher dele era o faraó, que o pai da outra mulher dele era o rei de Moabe, que o pai da outra mulher dele era o rei dos Sidônios.
A gente não precisa fazer um exercício mental muito forte para chegar a essa conclusão. São as princesas, os filhos dos reis, os parentes que vão se casando para formar alianças. As pessoas casam-se por amor, segundo os romances do século XVIII para cá. Antes disso, normalmente era interesse. A questão é que realmente Salomão conseguiu amar todas essas mulheres. Versículo 2: a esta se apegou Salomão pelo amor. Foi por interesse e virou por amor, e no final das contas o seu coração ficou totalmente dividido entre o Deus de seu pai, Quemos, da mulher A. Eu não sei se ele decorava, memorizava todo o nome das mulheres. 700 mulheres. Para trocar o nome, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. 700 com 300. Faz as contas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Para saber quem seria o sucessor, aquilo deve ter sido uma luta. Roboão não foi escolhido sem alguma dificuldade. Agora imagina você querer agradar cada uma das 300 princesas e seus respectivos pais e parentes. O rei de não sei quando, o rei de não sei aquele. O coração do homem ficou entre Yahvé, Quemos, Astarote, Moloque. Colocou o mundo, o Quemos, ele fez um poste ídolo lá para a adoração dele, fronteira à própria cidade de Jerusalém, que era onde via descida a fumaça da presença do Senhor, a nuvem. Os irmãos concebem a ojeriza que Deus deve ter sentido diante disso? Ele está lá praticamente tete a tete com postes e imagens voltadas para o templo. Qual que é a reação que os irmãos acham que Deus teria? Capítulo 11, versículo 33. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, faloei o príncipe todos os dias de sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. Palavra de Deus a Jeroboão, outro iníquo pior que Salomão, mas para que cumprisse os propósitos do Senhor. Depois ele também vai punir Jeroboão, porque ele fala: Jeroboão, tema-me. E o que Jeroboão faz? O livro de Reis, ele se parece com outro livro, e eu já mencionei aqui um aspecto. Que outro aspecto que o livro de Reis se parece? Vou mostrar. Explico já. Primeiro Reis também, vira mais uma parte, capítulo 12, versículos 26 a 33. Irmãos, já perceberam que se a gente olhar as coisas pelo óculos de Deus, os irmãos vão percebendo e vão até se perguntando o que Deus sentiu. Normalmente a gente se pergunta o que Deus sente. Embora o texto fale, e a Bíblia o tempo todo está falando, a gente normalmente pensa na história de Davi, pensa na história de Salomão, pensa na história de Roboão, pensa na história de Jeroboão, pensa na história do profeta Aías, pensa na história do profeta lá na frente, que não tem nome, e por aí vai. Vamos ver o que esse homem fez. Jeroboão.
capítulo 12, versículos 26 a 33. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Como? Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei... Estou aqui só uma explicação. Qual é o pressuposto dos nossos estudos bíblicos aqui na quarta-feira? É que eu não preciso ficar explicando quem que é Jeroboão, quem que é Roboão, por que é rei de Judá, quem que é rei de Israel. Isso foi um pacto que a gente fez lá no ano passado. Qual que era o pacto? Já que quem frequenta o estudo bíblico são pessoas que normalmente já frequentam a escola dominical, já estão ouvindo essas mesmas histórias e até contando faz tempo, e a gente parte do pressuposto que essas histórias são conhecidas e a gente vai caminhando. Mas se por acaso você que está assistindo a gente também no YouTube não conhece as histórias, recomendo ler o livro de Reis. Aí vai saber quem que é Roboão, quem que é Jeroboão, o que aconteceu. Continuando. Pelo que o rei, tendo tomado, agora está falando de Jeroboão, tendo tomado conselhos, ouviu o que os outros iam falar. Fez o que, meus irmãos? O que está aí? E o que ele disse ao povo? Basta de subires a Jerusalém. Vês aqui o quê? Quem falou isso antes? Vou continuar para os irmãos lembrar. Ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Onde que os irmãos já ouviram essa frase? No pé do Monte Sinai. Deus estava dando as duas tábuas e eles fizeram um bezerro de ouro e foi declarado a eles: eis aqui o Deus que te tirou da terra do Egito. O que Jeroboão fez? A mesma coisa. Se repetiu, a mesma história. Nem para ser outro animal. Faltou criatividade. Porque na verdade eram divindades cananitas. E considerando o ambiente cultural, era a divindade que eles iam colocar. Hoje em dia, os irmãos conseguem imaginar alguém falar que vai fazer um Deus e faz um Deus boi? Eu não sei se for. Na Índia, nós não temos o boi como uma figura divina há muito tempo. Há muito tempo, na história. Se você olhar as figuras assim das divindades, vão pensar no raio, vão pensar na lua, vão pensar no sol, vão pensar no trovão, vão pensar num monte de coisa. Mas no boi não vão pensar. Só que naquela época era diferente. O boi era uma outra figura, né? Tinha uma outra importância. Então ele fala, agora vamos fazer 2 bois, 2 bezerros. Por falta de 2. Onde nós vamos colocar? Pôs um em Betel. Onde que é Betel? O que quer dizer a palavra Betel? Casa de Deus. El. B de casa. El. Casa do Senhor. Casa de Deus. Ele pôs o bezerro na casa de Deus. Isso é um misto de afronta com uma blasfêmia, com uma estratégia política, sem dúvida. Mas sabe quando a pessoa está usando a religião para seus propósitos políticos? Mudou isso hoje em dia? Já estão questionando lá o candidato a presidente da República do PSDB. Você não vai fazer mais discursos apoiando os evangélicos. Aí ele vai lá e faz um discurso, fala que isso e aquilo é a favor dos evangélicos. Para quê? Porque ele ama os evangélicos? Porque quer os votos dos evangélicos. Não estou falando que ele vá fazer, estou falando que está no jornal que ele foi orientado a fazer. Servindo-se da fé para fins políticos. É ou não é o que Jeroboão está fazendo aqui? Coloca lá um bezerro. Esses são os deuses que te tiraram do Egito.
Um ele coloca em Betel, o outro em Dan, bem ao norte. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Vamos pensar, o reino do norte é o reino de Israel, e tem o reino do sul, o reino de Judá. Para eles, para o reino do norte, que é o reino de Judá, se eles fossem adorar a Deus em Jerusalém, eles tinham que ter que ir para que direção? Sul ou norte? E em Dan, norte, todos tinham que ir para o Dan. Dan é a extremidade de Israel ao norte, de modo que é a posição contrária. Desta forma, ninguém desce. Eu vou falar descer, porque no mapa norte está em cima. A ideia não é exatamente descer, porque Jerusalém está... Em Jerusalém, se fosse, você não desce para Jerusalém, igual Botucatu, você sobe para Jerusalém. Está no alto das montanhas, você sobe para Campos do Jordão, você sobe para Jerusalém. Está no alto, não embaixo. Mas nesse sentido, eles iriam para o sul. Não, é todo mundo para o norte, é direção oposta. É realmente uma posição radical de rebelar-se, usando a idolatria como um artifício político. Um artifício político. Resultado. Deus tira o reino de Jeroboão. Eu não te pus aí para você fazer esse negócio. Eu pus aí para você fazer outra coisa. Capítulo 14. Porque embora Deus use o ímpio para punir o crente, não quer dizer que ele aprove a ação do ímpio. Isso pode ser paradoxal na cabeça nossa, pode ser contraditório, como se Deus tivesse obrigado Jeroboão a fazer idolatria. Ele obrigou? Deus apareceu em sonho para ele falar: você vai fazer um bezerro lá, porque com isso eu vou punir e tal. Ele tomou conselhos, ele fez o que ele quis, ele articulou, ele teve a sua artimanha, ele teve a sua organização. Mas nisso Deus estava exercendo também juízo. Disse: vocês querem se misturar com as nações? Vocês não querem ser luz? Então vocês vão se misturar com as nações. Eu vou mandar para lugar que vocês não vão ouvir a própria fala. Vocês gostam da beleza das mulheres cananitas? Vocês gostam das amonitas? Eu vou fazer uma mistura. Vocês vão ver, então. Vocês não vão ouvir mais a língua que é cantada em Jerusalém. Vocês não vão ouvir mais os salmos que são cantados em Jerusalém. Vocês estão cansados? Vocês estão fatigados do meu culto? Não tem problema. Vocês vão se ajoelhar diante do rei. Vocês vão se ajoelhar diante das imagens que eles vão criar. Vocês vão se ajoelhar diante de Moloque. Vocês vão se ajoelhar diante de todos esses outros deuses. Porque é isso que vocês querem? É isso que eu vou lhes dar. E Deus deu. E eles foram. Exílio assírio e exílio babilônico. Para fazer o que ia também no coração deles. Mas ao mesmo tempo, para plantar igrejas em cada um dos pontos da Assíria, da Síria, da Babilônia, da Turquia, da Grécia, de Acaia, de Roma, da Espanha e por onde foram espalhados na diáspora. Deus serviu-se da idolatria e da rebeldia de Israel para assim, mesmo que eles não quisessem, Israel se tornasse a vitrine de Deus para o mundo. De modo que quando o apóstolo Paulo foi, na plenitude dos tempos, pregar em cada uma das cidades, exceto Filipos, a exceção de Filipos, todas as outras cidades, o que elas tinham em comum? Uma sinagoga. Efeito de quê? Da rebeldia do povo. Mas o que Deus tornou, mais uma vez, como ele fez com José do Egito, que José declara: Deus tornou o mal que vocês fizeram contra mim em bem. Deus tornou o mal da rebeldia deles em bem, de modo que a palavra se espalhou. A palavra se espalhou. Mesmo que na nossa rebeldia nós intentemos contra o Senhor, Ele torna
os efeitos ou os frutos dessa rebeldia em frutos do reino. Porque Ele é soberano, porque Ele é o rei, porque nós não podemos escapar de seu domínio, porque Israel não conseguiu escapar de seu domínio, porque Israel não conseguiu, mesmo que quisesse, mesmo que pretendesse ser infiel no seu papel de se tornar luz para as nações, vitrine para as nações, mesmo assim Deus usou a sua rebeldia, e na plenitude dos tempos, o maior castigo que foi impingido contra Israel foi exatamente o meio de Deus proclamar o Evangelho às nações. De modo que a visão, agora eu ponho para cá, mas na verdade é no meio do caminho. Agora nós estamos fazendo aquela parte do estudo que a gente vai aplicar, vai juntando os pedaços com a Bíblia toda. De modo que a visão de Daniel, lá na Babilônia, agora talvez não sob o governo dos babilônios, mas dos medos e dos persas, ele vê como os reinos vão se esfacelando, até que chega aquele que vai derrubar tudo, mas ele derruba tudo naquele império, e ele acaba com os impérios mundiais, e ele se torna aí sim o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não tem outro igual, aquele cujo domínio é pelos séculos dos séculos, aquele que domina com o exército dos céus e com os moradores da terra, e não há nenhuma mão existente na terra que possa colocar-se em sua presença e dizer: não, aqui você não entra. Não, ele entra, ele faz, ele age. Deus não é um cavalheiro que está à porta batendo, perguntando: me deixa entrar. Deus é o Senhor dos exércitos, ao qual quando Ele fala: eu vou entrar, as próprias portas se abrem. De modo que, quando a pedra na ressurreição de Jesus rolou, não foi para que Jesus saísse, que Jesus entrava e saía pelos lugares sem passar pela porta, mas para que as mulheres pudessem ver o túmulo vazio. Porque o Jesus que entrou com os discípulos tudo trancado, ele não bateu nem abriu a porta. Os irmãos acham que ele precisava da pedra ser revolvida? Não, claro que não. Porque ele não precisa de abrir a porta. Mas não precisa mesmo. Ele é o Senhor. Por isso ele é o Rei. Os irmãos conseguem conceber como as histórias vão se entrelaçando de tal forma que cada um dos eventos, eles não são aleatórios. Quando a gente vê que uma nuvem entrando no templo, e quando a gente vê a nuvem na visão de Isaías, que agora não está no templo da terra, mas Isaías fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no seu templo. Mas o templo não é mais o templo de Jerusalém. Está muito além. Ele estava sentado no alto e sublime trono. Esse templo não tem 2 querubins. Tem serafins que voam e estão cantando, clamando uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Considerando que em hebraico, cada vez que você repete uma palavra, você torna ela em superlativo, ou seja, santíssimo. Santo, santo. E santo é algo que vai além do superlativo de santo. É além de santíssimo. Vai além. E considerando que o lugar mais sagrado do templo não era santo, 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 mas apenas santo dos santos, significa que Isaías foi além do templo. Os irmãos conseguem perceber todas as engrenagens? E conseguem ver que existe um autor por trás de tudo isso, que não é humano, e que faz com que todas as coisas, por mais que Moisés viveu tanto tempo, Isaías viveu no outro período e tal, eles vão, em outros períodos, tantos eles vão fazendo uma história única. E está totalmente concatenada as suas partes, porque na verdade o autor das Escrituras é, antes de tudo, o Espírito Santo. Por isso que as coisas combinam tanto entre si, porque Deus inspirou essa palavra. Isso posto, terminamos então o reino dividido em 2 partes, e continuamos falando no drama das Escrituras sobre uma história apenas, o reino de Deus, no qual nós somos seus súditos e temos o privilégio de fazer parte.
Amém.